Bom dia, meninas. Vamos iniciar hoje a nossa aula de terça-feira, dia 2 de março. E aí, para início, nós vamos estar estudando sobre localização no plano cartesiano. Na aula passada, a gente estudou sobre ângulos e hoje a gente vai dar início a esse novo conteúdo. Então, vocês vão abrir o livro aí na página 50 para a gente realizar aí a troca de ideia. Então, nós temos aí, Gabriel escreveu o seu nome e o da sua colega Natália em uma planilha eletrônica, ou seja, uma planilha de computador. A planilha eletrônica utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é organizada em uma linha, organizada em linhas e colunas. Os dados são lançados em cada retângulo, ou seja, em cada espacinho desse aqui. Cada tabela é organizada em linhas e colunas. E os dados são lançados em cada retângulo, chamado de célula, que fica no encontro dessas linhas e colunas, ou seja, vai estar entre aqui a linha e entre as colunas, certo? O nome de Gabriel está escrito na célula que fica no encontro da coluna A com a linha 2. Coluna A com a linha 2. A localização do nome Gabriel é dada por duas informações: a letra que indica a coluna e em seguida o número da linha, assim A2, certo? Então, onde está localizado o nome de Gabriel? Está localizado na referência A2. A localização do nome de Natália pode ser indicada por B4. Isso significa que esse nome foi escrito na célula que fica no encontro da coluna B com a linha 4, certo? Então, vamos para a página 51. Na página 51 diz assim: observe que na planilha eletrônica, as localizações dos nomes foram feitas por meio de pares de informações, cuja ordem em que aparece não tem importância. A localização do nome Natália, por exemplo, poderia ser dada pelo par 4C. Então, essa ordem aí, né? Elas não têm importância. Elas podem vir primeiro a coluna, depois a linha, ou primeiro a linha, depois a coluna. Luiz e Natália moram em um condomínio com 4 edifícios de 6 andares cada um. Luiz diz que mora no quarto andar do prédio 3. E Natália diz que mora no terceiro andar do prédio 4. Podemos indicar o lugar onde cada criança mora por meio de um par de números, em que o primeiro número indica o andar e o segundo, o número, indica o prédio. Ou seja, Luiz, o 4 vai indicar o andar e o 3 se refere ao prédio que ele mora. Natália, o 3 indica o andar e o 4 vai indicar o prédio. Nessa situação, a ordem dos números nos pares indicam informações diferentes. O par de números em que a ordem dos elementos devem ser respeitada chama-se de par ordenado. Observe como podemos indicar a localização de um ponto em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, certo? E temos aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. O que é o ponto cartesiano? Ele é formado por encontro de dois eixos, ou seja, um horizontal e um vertical. Nesse plano existe uma correspondência entre pontos e par ordenado. Então, existe entre os pontos e o par ordenado. O que é o par ordenado? O par ordenado é o endereço do ponto, pois indica a localização dele no plano cartesiano. Observe a localização dos pontos A e B. Então, o ponto A, ele está ligado aí 2 e 3, né? Na junção é onde o 2 e o 3 se encontram. E o B está entre o 6 e o 1. Cada par ordenado corresponde a um ponto do plano cartesiano e é formado por um par de número que recebe o nome de coordenadas do ponto. Então, esses par de número aqui vão ser chamados de coordenadas do ponto. O primeiro elemento do par ordenado indica a posição no eixo horizontal e o segundo elemento indica a posição no eixo vertical. Então, o primeiro elemento é o da linha horizontal e o segundo da vertical. Aí na página 52,
nós temos aí duas tabelas eletrônicas, né? Dando início à nossa atividade. Então, na primeira diz assim: escreva seu nome na cédula C8 da planilha abaixo. Então, nós vamos localizar C e vamos descer até o 8. Então, nós vamos ter como ponto aqui. E aí, vocês vão escrever o nome de vocês na cédula C8, certo? Então, na segunda diz assim: Davi escreveu algumas palavras em uma planilha eletrônica. Preencha a tabela ao lado com a localização da célula em que cada palavra foi escrita. Nós temos as palavras e temos as localizações. A primeira palavra que a gente tem aí é chamada de adição. Então, onde é que está localizada a palavra adição? Nós vamos olhar qual a sua coluna e qual a linha. A palavra adição está na coluna B, na linha 1. Então, vocês vão colocar B1, aí onde tem o nome e localização. A tabuada está aí na coluna B, na linha 6. Então, vocês vão colocar aí na frente B6. Calcular. A palavra calcular, ela está aí na cédula D5, não é isso? Na cédula D da linha 5. Então, vocês vão colocar D5 na frente do nome calcular. Nós temos agora a palavra soma. A palavra soma vai estar aí na coluna E, na linha 2. Então, vocês vão colocar aí E2. Diferença. A palavra diferença está também na coluna E, na linha 8. Então, vocês vão colocar E8. E a última, que é a palavra cálculo, está aí na coluna F, na linha 3. Então, vocês vão estar colocando aí F3. Fazendo isso, agora a gente vai para a terceira questão. Pinte os quadradinhos da malha indicados a seguir. Nós vamos ter aí, ó, o primeiro, B2. Então, vocês vão pintar o primeiro quadradinho aí, B2. O segundo quadradinho que a gente tem aí, indica C2. Então, vocês vão pintar C2. E aí, vocês vão pintar todas essas coordenadas que estão sendo dadas aqui e dizer qual figura plana você representou quando você terminou de pintar. Então, vocês pausam o vídeo, faz a pintura aí da terceira questão. Quando terminar, a gente volta para ir para a página seguinte. Pronto, meninas, vocês pausaram o vídeo, resolveram. E aí, a gente viu que concluímos com a pintura de um retângulo, né? Com a formação de um retângulo. Agora, a gente vai para a página 53. E aí, na página 53, nós temos aí a quarta questão, que diz assim: observe a representação em um plano cartesiano da localização dos bailarinos para uma apresentação de dança. Então, nós temos aí a localização no plano cartesiano de cada bailarino. Nós temos Bruno, Bia, Léo, Maria, Beto, Caio e Carla. Complete a tabela com o par ordenado que indica a posição de cada bailarino. Então, vamos lá. Nós temos aí essa tabela, onde nós temos os nomes dos bailarinos e temos a localização de cada um deles. Então, nós vamos representar aí a localização primeiro de Maria. Maria está localizada, lembrando que a gente inicia com a linha horizontal e depois o número da linha vertical. Então, Maria, ela está na posição 4,5. Então, vocês vão colocar aí, abre parêntese, coloca 4, bota um vírgula e coloca 5, que é para representar a localização na linha vertical, e fecha parêntese. Bruno está localizado aí na 1,3. Então, vocês vão colocar, abre parêntese, coloca o número 1, vírgula, o número 3 e fecha parêntese. Léo está localizado na terceira linha, na terceira coluna, né? Então, na linha vertical, número 3, na linha horizontal, o número 3 também. Então, 3,3. E fecha os parênteses. Bia vai estar localizada aí
na horizontal 2, vertical 1. Então, 2, 1. Beto está bem aqui, então ele está localizado na horizontal 5, vertical 3. Então, abre parêntese, coloca o 5,3. Carla está localizada aí na vertical 7, horizontal 3. Então, vocês vão colocar aí 7,3. E Caio está localizado na vertical 6, na horizontal 6, vertical 1. Então, vocês vão colocar aí 6,1. Concluindo isso, a gente vai para a quinta questão, que pede para que observe a movimentação de uma joaninha que faz parte de um jogo criado por alguns alunos do 5º ano. Complete a frase que indica a movimentação da joaninha, escrevendo pares ordenados. Ela partiu do ponto. Então, ela partiu do ponto. Onde foi que a joaninha iniciou? Do ponto 1,1. Então, abre parêntese, coloca 1,1 e fecha parêntese. Ela caminhou para frente até 1,3, não é isso? Por quê? Porque ela chegou aqui, ó. Ela caminhou até chegar no 1,3. Então, vocês vão colocar horizontal 1, vertical 3. Abre parêntese, coloca 1,3, fecha parêntese. Deu um giro de 1/4 de volta à direita, ou seja, um giro reto, não é isso? E aí, virou para a direita. Caminhou para frente até o último ponto, qual é? 4,3. Então, vocês vão abrir parênteses e colocar 4,3, certo? E aí, como atividade de casa, né, vocês vão estar resolvendo aí a página 54. Então, a gente conclui a atividade de sala e vocês vão colocar aí na agenda como atividade de casa, página 54. Por hoje é isso e voltamos na quinta-feira com mais uma aula.